Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4, no verso 2. Mas antes de dar continuidade, eu quero fazer uma correção, de uma forma inexplicável. No outro áudio, no início do áudio, eu digo que o estudo da Epístola aos Tessalonicenses, eu não sei de onde eu tirei isso, não sei como me veio na cabeça, mas eu escutando o áudio, eu me assombrei, eu digo, como? Escutei 2 vezes que eu havia falado de estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós não passamos ainda, nós estamos na carta aos Efésios. Então, vamos fazer essa correção. Quem sabe tu não te percebeu, não te deu conta, mas fica nítido que houve um equívoco. E eu já estou fazendo a correção. Então nós estávamos no capítulo 4, verso 3. Nós estamos terminando o verso 2, quando fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E depois Paulo fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Paulo ele fala sobre as características, as virtudes cristãs que devem ser demonstradas, o comportamento de um cristão e que deve ser digno, condizente com a fé que ele tem. Nós devemos andar conforme aquilo que nós cremos. Então é uma obediência à fé. Nós cremos e por isso nós vivemos e falamos e vivemos. Então ser obediente àquilo que nós cremos. Se nós dizemos crer, a nossa vida tem que ser condizente, senão é hipocrisia. E ele fala sobre essa situação de humildade, mansidão, longanimidade, de suportar em amor. Porque ele deseja que se procure, ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se procura, se busca guardar uma unidade, está unido, uma unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então, é algo tremendo. Eu havia falado que na epístola que Paulo escreve aos Filipenses, ele fala muito sobre unidade. Para mim, o que me salta aos olhos é unidade, é o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor. Então se chama a uma unidade. E Paulo diz que nós devemos procurar e guardar essa unidade. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele fala de uma igreja que se encontra com dissensão, com muita divisão. E Paulo ele não concorda com isso. Então isso cria muita polêmica. Pega 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, Paulo diz, rogo-vos, porém, irmãos,
pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que nada faça, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então, Paulo diz, ó, Cristo não está dividido, existe uma unidade do Espírito. E aqui Paulo escreve aos Coríntios e ele diz, olha, eu estou ouvindo a respeito de vós que existe contenda, existe divisão. Cada um de vós diz uma coisa. Um diz que eu sou desse, eu sou da... É partido. E partido é de partes. Então, quando existe partido, é porque não existe unidade. E Paulo deseja que todos digam uma mesma coisa. Que todos estejam com o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Então, Paulo quer que eles guardem a unidade. E não está havendo unidade aqui. E Paulo apela aos Coríntios dizendo, ó, Cristo não está dividido, ou Cristo está dividido. Então, todos têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo pensar, o mesmo parecer e dizer a mesma coisa. Não é um diz uma coisa, outro diz outra. Digam todos o mesmo, entrem em acordo. E não podem andar juntos se não houver acordo. No livro de Amós, no capítulo 3, verso 3, diz, poderão andar dois juntos se não estiver acordo entre eles. Então, se andam em desacordo, vai haver divisão. E Paulo deseja aos Coríntios que digam o mesmo. Pode haver dissensão entre vocês. Pensem o mesmo e tenham todos o mesmo parecer. Então é esse procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí é tudo vinculado, tudo entrelaçado em paz, que se haja paz, que as coisas sejam feitas com paz, e não é tão dizendo o mesmo, como se diz, como gato em bolsa. Estou falando a mesma coisa, mas não estou concordando. É só de boca. Mas não é. Unidade está unidos. E nós temos um grande problema na igreja. Porque quando na igreja, o que se ensina na igreja, o que se leva na igreja, é um individualismo. E nós somos servos, e quando nós entendemos que nós estamos para servir, as coisas vão mudar. Agora o problema é que na igreja que todo mundo quer ser servido. Se diz que para haver um casamento, um matrimônio, primeiro tem que haver 2 mortes, 2 funerais e uma boda. E se não houver 2 funerais, não vai haver um matrimônio feliz. Quer dizer, tu tem que morrer. Para que haja um matrimônio, tem que morrer, tu tem que deixar de buscar o que é seu. E aí Paulo, quando ele está falando aos filipenses, ele fala sobre isso. Ele diz que todos buscam o que é seu. Filipenses 2, 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então aí se torna impossível a unidade. Se cada um está buscando o seu próprio interesse, se cada um está buscando o seu próprio desejo, a unidade se torna impossível.
não vai haver unidade. Cada um quer o seu, cada um quer buscar brasa para o seu assado e os outros que se virem. E Paulo diz, e não o que é de Cristo. Então, esse é um problema grave. E a mensagem vem para... Muitas vezes a mensagem que se usa na palavra vem para fortalecer esse egoísmo. Não se vive uma vida para servir se quer ser servido. E aí não se segue o exemplo de Cristo. Um exemplo de servo. E aí não tem como guardar a unidade. E aí nós temos um corpo dividido. Existe dissensão, cada um busca o que é bom para si. E se não está bom para mim, eu vou espernear, eu vou gritar. Enquanto cada um deveria pensar no outro. E aí Paulo também ele fala aos Filipenses, por isso que eu vejo que essa carta de Paulo aos Filipenses vem tratar muito com unidade, no meu parecer. Se tu pega Filipenses 2,4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, isso vai dar unidade. Tu não atentar para o que é propriamente teu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tu ver e buscar o interesse dos outros, buscar o bem-estar dos outros, buscar com que os outros estejam bem. Vai haver unidade, nós vamos nos unir. O corpo de Cristo vai estar unido. E pelo objetivo correto. Cristo não está dividido, Paulo só Cristo está dividido, não. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, ela se encontra em dissensão, em luta. E aí nós temos cada um buscando o seu interesse. Agora Paulo diz, não atente cada um porque é propriamente seu, não atenta. Mas cada qual também porque dos outros, veja o que os outros precisam. Não te coloca como o primeiro, te coloca como um servo, siga o exemplo de Cristo. E é através da unidade que nós vamos mostrar que Cristo se encontra no nosso meio. Quando tu pega a oração de Cristo, a oração que Jesus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo faz ao Pai, em João 17, ele deseja a unidade. Ele busca que todos nós sejamos um. João 17, a partir do verso 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus disse, olha, que eles sejam perfeitos em unidade. Porque eles sendo perfeitos em unidade, o mundo vai conhecer que tu me enviaste a mim. Antes Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste, tem que haver unidade, ser um. É um corpo. E esse corpo de Cristo não pode estar dividido. É um só corpo. Não existe dois corpos. Não existe três. É uma igreja. Embora que nós tenhamos um sem número de denominações, a igreja de Cristo é uma. É única. Não existe vários corpos. É um corpo só. E quando Jesus ele faz a oração, ele pede que todos sejam um. É um só. E ele busca a unidade. E para que haja unidade tem que haver
um mesmo desejo, um mesmo pensamento. E se não houver o mesmo pensamento, não vai haver o mesmo pensamento, o mesmo parecer, e todos têm que dizer a mesma coisa. Quando cada um diz uma coisa, ninguém se entende. Agora, existe entendimento quando todos dizem a mesma coisa. E o nosso problema é a individualidade. Cada um busca o seu interesse, e esse é problemático, é o egoísmo. Quando nós nos colocamos e reconhecemos quem nós somos, realmente nós sabemos que nós somos, o Evangelho vem nos confrontar, que nós somos indignos, que nós não somos melhores, que nós não somos mais. Quando nós seguimos a palavra de Deus e consideramos outros superiores a nós, nos consideramos inferiores aos outros, porque considerar o outro superior é tranquilo. Mas quando tu te considera inferior, isso aí parece que é a mesma coisa, mas não é. Se sentir inferior é algo que ninguém quer. Se sentir menos, como Paulo diz, eu sou menos. E o que vai nos trazer unidade é quando nós temos esse sentimento, eu sou menos. E aí, se tu se sentir menos, se tu considerar outro superior, e vai haver unidade, porque o outro vai sentir a mesma coisa. E nós vamos trabalhar com o mesmo propósito, com o mesmo plano, e aí nós vamos ter unidade com paz. Quando eu deixo os meus próprios interesses, quando eu deixo o que é meu no altar e busco o que é de Cristo. Então é uma mudança de pensamento. E não é se conformar com o mundo. Em Romanos 12, 2 tu vai ver que Paulo diz, não vos conforme com o mundo. Quer dizer, o que você vive no mundo? No mundo você faz uma sociedade buscando o meu bem-estar, a minha satisfação, a satisfação pessoal, o meu proveito. E uma sociedade se desfaz quando eu não estou ganhando. Ninguém no mundo faz uma sociedade ou se junta com outro com o objetivo do que o outro ganhe e ele perca. Para o mundo isso não é racional. Não é normal. Então você faz uma sociedade e quando se está perdendo, não se está ganhando e tirando proveito, se desfaz a sociedade. Então pode até permanecer se os dois estão ganhando. Se os dois estiverem ganhando. Mas ninguém faz uma sociedade com o objetivo do que o outro ganhe e eu não ganhe, eu perca. Não é normal. É a mesma coisa do matrimônio. Quando eu não estou tirando proveito mais, o matrimônio se torna descartável. Qualquer relacionamento se torna descartável quando eu parei de ganhar, quando eu parei de tirar proveito, quando não está sendo mais bom ou legal para mim e eu não estou tirando vantagem, esse relacionamento, esse matrimônio se tornou descartável. Não existe mais razão de existir. Porque a razão de existir é o meu bem-estar pessoal. E se eu não estou tendo bem-estar, se eu não estou tirando vantagem, se eu não estou ganhando eu, então não existe mais a razão de existir unidade nenhuma. Pode se dividir porque eu não estou tendo vantagem. Então isso é a forma do mundo que entrou para dentro da nossa igreja, da igreja de Cristo. E aí Paulo apela aos romanos dizendo, rogo-vos que não vos conformeis, quer dizer, não tomem a forma do mundo, mas que vocês se renovem, que vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Tu vai ter que pensar diferente, o cristianismo é diferente. O cristianismo não é eu, é Cristo. É Cristo. É ser diferente, é Cristo. Cristo tem que estar satisfeito. Nós queremos um Deus satisfeito, é a glória de Cristo. Então não é eu. Então tu tem que renovar, não é mais tu.
O eu, ele é consumido por Cristo. E aí nós vamos ter que pensar como Paulo falou, eu já estou crucificado, meu eu está crucificado com Cristo. Às vezes a gente ora, é interessante isso aí, eu estava vendo em Romanos, Senhor, tem orações que não são bíblicas, porque muitas vezes nós oramos para que o nosso eu esteja crucificado, mas ele já está crucificado. Em Romanos 6, vou pegar aqui agora, Romanos 6, o apóstolo Paulo diz, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, é algo do passado, não é algo que não aconteceu ainda. Se tu está em Cristo, tu tem que saber isso. Sabendo isso aí tu tem que saber, tu tem que ser consciente que o teu velho homem, ele foi com Cristo crucificado. Então ele já está crucificado, ele já foi crucificado, ele não vai ser crucificado, ele já está crucificado. E isso é algo que nós temos que ter a noção, que já houve essa crucificação. Eu escutei uma história, que é uma história real, não sei se na região da África, em que estavam os missionários e eles chegaram e tinha uma cobra, numa região de selva, tinha uma cobra dentro da casa deles, eles se assustaram, uma cobra grande, e no lugar onde eles habitavam, eles chamaram alguém da região, e aquele homem veio com um facão, e ele chegou e ele matou a cobra, arrancou a cabeça da cobra. E mesmo sem a cabeça, aquela cobra se retorcia, ela se debatia para tudo que é lado. Quem sabe pelo corpo dela, os nervos, não sei, a constituição, e ela ainda destruía muita coisa. E eles não se animavam a entrar na casa. E aquele homem que era nativo da região disse, não, ela já está sem cabeça, ela só não está consciente disso, mas ela não tem mais vida. Mas ela vai ter que se dar conta disso, que ela está morta. É uma coisa estranha. Ela vai seguir se retorcendo até ela se dar conta que... Então é algo do corpo. Então o nativo explicou algo que eles entendiam, mas que cientificamente de repente tem outra explicação. E ele deu uma interdição, ela não se deu conta que ela está sem cabeça, que ela está morta, que ela não tem mais saída, que terminou. E quem sabe isso seja o nosso velho homem. O nosso velho homem, quem sabe, seja como essa cobra, que ele já está crucificado, mas ele ainda não está consciente, ele está achando que não. E ele quer rebocar e se debater e aparecer, mas ele já está crucificado com Cristo. E aí não vivo mais eu, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, Cristo vive em nós. Então o nosso eu foi crucificado com Cristo, foi absorvido por Cristo. E aí nós vamos ter unidade. Agora, enquanto o nosso eu ele não tem não sabe disso, e nós não sabemos que nós estamos crucificados, nós seguimos buscando os nossos próprios interesses, e aí não vai haver jamais unidade. É nesse estilo que se tem na igreja, não tem unidade. Na igreja não tem igreja que vai permanecer unida de maneira nenhuma. Cada um busca o que é seu, cada um tem o seu próprio interesse, então não tem unidade perfeita. E Cristo quer que exista uma unidade perfeita, que eles sejam perfeitos em unidade, quer dizer, é perfeito, está totalmente alinhado, unido no mesmo corpo que é a igreja. Mas não existe essa consciência de que tu já está crucificado, e Paulo já sabe isso, tem que saber, tu já foi crucificado com Cristo, tu não vai ser, e teu corpo velho, o teu velho homem já foi crucificado com Cristo.
E aí tu tem que colocar, tu já está crucificado e ele não se deu conta ainda, ele está se debatendo e quebrando e destruindo e buscando o seu interesse, mas ele já foi crucificado. Então ele pede que se procure essa unidade do Espírito no vínculo da paz, em paz de Deus. E aí, Paulo, não sei se tu compreendeu, nós temos uma igreja que, ao meu ver, vai ser impossível. Nós temos uma impossibilidade, cada um está buscando o seu interesse. E a mensagem, você vai nisso? Não, tu vai receber, tu vai ganhar, tu vai ter, a bênção é tua, e tu vai tomar a bênção, e se o teu irmão não veio, o problema é dele. Tu tem que buscar a bênção, busca o teu interesse, é tu que vai receber. Então, é uma coisa que é complicada para nós consertar. Quando nós vamos colocar que tu vai para dar, porque Deus quer te encher, porque Ele quer que tu seja instrumento, que tu seja um canal para que outros sejam alcançados. E aí tu vai ter que colocar como um vaso, como um servo. Que tu não é o fim de todas as coisas. Que o fim não é tu é o meio que Deus vai usar para alcançar outros. Então tu vai ter que colocar como servo. Tu não vai ter que colocar assim, ó, o fim de Cristo sou eu, o objetivo dele sou eu sou o maior objetivo de Cristo, não. Eu sou um meio pelo qual Cristo quer manifestar a glória do Pai, e é a glória de Deus. Eu sou um canal. Deus me salvou para manifestar a glória dele, não é eu sou o fim em si mesmo, é a glória de Deus. E não sou eu, é Cristo que tem que aparecer. Cristo quer que o mundo conheça que o Pai me enviou, que o mundo creia que o Pai me enviou. Então é Cristo. Então não é tu, é Cristo. Então, essas complicações que nós temos na nossa igreja, que eu vejo assim. E aí Paulo fala de há um só corpo, e é um corpo só. Tem que haver unidade, é um só corpo, é a igreja. E um só Espírito, o Espírito Santo. É único. Eles como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, e uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos esperança de glória em Cristo. Então é uma só esperança. É a glória em Cristo, é a vida eterna que se espera em Cristo, em que Cristo volte para nós. Há um só Senhor, e é Cristo. O nosso amado Senhor Jesus Cristo é o único Senhor, não há dois senhores. Uma só fé. Paulo fala dessa unidade da fé, quer dizer, é uma fé que foi dada uma vez por todos aos santos. E aqui é uma fé, vai simbolizar, é um credo, é um só ensinamento, não tem dois caminhos. Então, quem sabe aqui a gente vai entender de uma só fé que foi dada, é uma palavra única, não tem duas, não tem dois caminhos, não tem, é único, é exclusivo, é a palavra de Deus. Então é um credo só, crê todos a mesma coisa, só tem um credo, e é a salvação somente em Cristo, e isso que a reforma veio trazer. É uma só fé, é uma fé, é uma só palavra, é só palavra, é só fé, é só Cristo, é só glória a Deus. Então é só, é unidade, não tem dois. Então é uma só fé, é só um credo, não tem outro caminho, não tem outro evangelho, não tem outro jeito, por mais que o homem busque, não tem outra maneira do homem se salvar. Um só batismo, e esse batismo você vai na morte de Cristo. Diz que nós somos, em Romanos 6, diz que nós somos sepultados com Cristo pelo batismo, na sua morte. Então, há um só batismo. Deixa eu pegar aqui no Romanos 6. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo na morte de Cristo.
um só batismo na morte, é a morte de Cristo, é o pagamento de Cristo, não tem outra saída, é só um batismo, não tem outro. Depois ele fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Há um só Deus. E aqui pode-se dizer Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então nós cremos em um único Deus. E aí é complicado, porque nós dizemos, mas como Jesus é Deus? Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quando eu li na oração de Jesus em João 17, Jesus disse, Pai, assim como eu e tu somos um. Então não existe dois deuses, é um Deus só. E Jesus disse, eu e o Pai, ele faz essa declaração. Existe uma blasfêmia feita por uma blasfêmia, uma heresia, feita pelos testemunhos de Jeová que não creem que Jesus é Deus. Mas Jesus quebra eles, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um, então não existe dois deuses. É dois deuses, não. É um Deus só, manifestado em três pessoas, com personalidades e funções diferentes, mas um único Deus. Então é a Trindade, é um Deus só manifestado em três pessoas. E Jesus falou, eu e o Pai somos um, então segue havendo um único Deus, embora eles digam, um Deus de três cabeças. Não, é um Deus manifestado em três pessoas. Eu estava lendo aqui João 17, quando Jesus ora, e ele está dizendo várias vezes, no verso 21, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E depois do 22, no final do versículo, Jesus diz, como nós somos um. Então, uma unidade perfeita na Trindade, manifestada em três pessoas. Eu e o Pai somos um, então é um só Deus. E Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Só que eles são um, existe perfeita unidade entre eles, eles são um. E aqui é interessante, porque quando tu pega nessa parte de Efésios, é interessante que são 7 pontos que Paulo fala. Se tu contar, um corpo, 2, um espírito, 3, uma esperança, 4, um só Senhor, 5, uma só fé, 6, um só batismo, 7, um só Deus. Então 7 pontos que Paulo apresenta. E aqui nós vamos batendo essa unidade de Deus, essa unidade da igreja que se deve buscar. E para se ter unidade tem que se dar conta até que nós estamos crucificados e tem que morrer. Só que o velho homem ele ainda se debate, ele vai se debater e vai haver essa luta porque ele sempre vai querer aparecer. E aí nós temos que entender que Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu. O eu não vive mais, é Cristo vivendo em nós. E quando Cristo vive em nós, e nós buscamos que é Cristo, sabemos que é Cristo o único que merece glória, é a glória na igreja, é o nosso Deus, aí a unidade vai se manifestar, e nós precisamos que a unidade se manifeste. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, nós queremos ser um, como tu, Senhor, em Cristo é um. Nos dá essa perfeita unidade, que nós sejamos perfeitos em unidade. Ensina-nos a deixar os nossos próprios interesses, a não vivermos nós, mas Cristo vivermos
viver na nossa vida. Tu morreu a nossa morte, agora precisamos que Tu viva a nossa vida. Nos ensina, nos aprofunda nessa unidade do Espírito. Que o Espírito nos leve a essa unidade perfeita em Cristo, a sermos um no vínculo da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.